Bom, pessoal, hoje a gente vai falar e refletir um pouquinho sobre a alfabetização, tá? Eu vou passando uns slides aqui para a gente, vamos ver. Ó, alfabetização e desenvolvimento da consciência fonológica na educação infantil. Agora a gente vai falar sobre a alfabetização. O desenvolvimento da consciência fonológica, eu vou pôr lá no grupo do Equipe CMEI um link para você estar acessando. Você acredita? Tem tanto Vou assim dividir. do dedo dele, eu só, os dois. Ó, e o da consciência fonológica, eu vou disponibilizar o link, depois vocês vão acessar, é uma aulazinha de 14 minutos, que eu vou explicar tudo sobre a consciência fonológica. A gente não tem tempo de ficar aqui muito tempo, então eu vou falar da alfabetização, a Ju vai dar uns recados, e depois vocês acessam um link que faz parte do TPC, de 14 minutinhos, para vocês assistirem a aula de consciência fonológica, tá bom? Bom, então vamos lá. O que eu vou falar da alfabetização? Eu quero hoje, gente, deixar assim, a gente faça um pouquinho de reflexão, que alfabetizar, vou ler isso aqui para vocês, é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético, é tornar alguém capaz de utilizar esse alfabeto. Quem falou isso foi José de Moraes, ele é um dos maiores estudiosos da alfabetização, ele tem uma cadeira lá na Universidade de Luxemburgo, e ele falou isso há muito tempo. E o que eu quero deixar bem claro, que escrever, que alfabetizar, não é um processo natural, gente, ele não acontece de forma natural. O nosso cérebro, ele não foi programado para esse sistema alfabético que foi inventado. Por exemplo, o andar, o falar. Se você tem um bebezinho e ele nasce, você coloca ele em contato e conversa, e no social, ele vai desenvolver a fala, a habilidade de fala, se ele não tiver nenhum comprometimento na área neurológica. Andar, a mesma coisa. Agora, alfabetização, esse sistema de escrita fonético, ele foi um sistema criado, inventado. Tá? A escrita passou por um grande processo de desenvolvimento. Antigamente, né, os nossos antepassados aí, eles desenhavam para se comunicar. Aí o alfabeto foi criado, inventado, isso é bem importante deixar enfatizado, pelos fenícios, que sentiram uma necessidade de estar elaborando uma escrita para a fala. E ele se baseou nos sons para criar o alfabeto. Então, eles inventaram esse alfabeto. Então, nosso cérebro, ele não está programado para isso. A gente tem que ensinar. O fonetismo é o sistema onde as palavras passaram a ser decompostas em unidades sonoras, tá bom? Esse alfabeto depois foi melhorado pelos gregos, que inventaram as vogais. E hoje a gente tem um sistema alfabético baseado no fonetismo, que é no som. É isso que eu quero deixar bem enfatizado. A Ju pediu muito para eu falar, né, Ju, sobre o B com A não faz bar. E isso aí eu vou falar melhor no vídeo da consciência fonológica, mas eu vou adiantar para vocês. Quando a gente fala, a gente não fala o nome da letra, a gente fala o som. E esse é um processo aqui dentro, que a gente que fez, quem fez aí a neuropsicopedagogia, que aprende um pouquinho sobre a neuroaprendizagem, sobre a neurociência, sabe o tanto que aqui dentro funciona para dar essa fala e esse som. Então, a gente vê, por exemplo, o nome da letra é importante? É importante o nome da letra, mas o mais importante é o som. Tá? E isso não sou eu que falo. Lá no de consciência fonológica, vocês vão ver, existem pesquisas noruegueses, suecos, há mais de 30 anos pesquisando consciência fonológica, e dá de bandeja para a gente pesquisa científica, como diz o Américo, né, que me ensinou a pesquisar. Então, se vocês não acreditarem em mim, vai lá e pesquisa sobre pesquisa científica sobre a consciência fonológica, existe e está comprovado. A melhor maneira de se alfabetizar mais rápida e que tem menos erros futuramente é a consciência fonológica, é alfabetizar com o som, tá bom? Isso não sou eu que falo, a maioria das pesquisas são em inglês, mas dá para traduzir. Algumas eu até vou atrás, mas eu prefiro acreditar nas pessoas que eu sigo, que eu faço curso. Depois de amanhã eu vou estar participando
workshop falando de educação baseada em pesquisa científica. E a consciência fonológica é uma delas. Então, vamos pensar na alfabetização. Tem que ser ensinada, né? Mas para ser ensinada, gente, a gente tem que pensar em alguns processos. Primeiro, desenvolvimental. Essa criança, gente, ela precisa estar preparada para a aprendizagem, tá? Ela precisa dessa preparação. O que é isso? A gente precisa ver os processos de maturação, qual a idade dessa criança, o desenvolvimental, o que essa criança já tem nos aspectos motor, perceptivo, visual. Isso tem que ser trabalhado bastante para depois a gente chegar na alfabetização. A gente não pode começar a alfabetização falando de letra, de som. A gente tem que começar com os processos básicos, com os pré-requisitos. E o que é esse pré-requisito? A criança, o bebê, ele já começa esse processo, esses pré-requisitos, engatinhando, né? Que fala da ontogênese. A criança tem que engatinhar, tem que rastejar, tem que rolar, porque ela vai criando esses processos motores para depois pegar num lápis, né? E a percepção visual, tanto que é importante desenvolver essa percepção visual na criança, auditiva. A gente não vai começar da criança falando assim, olha, esse som dessa letra. Não, primeiro você tem que perceber os sons do ambiente, destacar para ela o que está ouvindo, despertar essa habilidade auditiva na criança, perceptiva, observar, analisar, contemplar, né? Isso tudo é desenvolvido antes de começar a alfabetização em si. Isso são pré-requisitos para a alfabetização. Queria lembrar também que a alfabetização, gente, ela é sistemática, né? Eu não posso... a gente faz muito isso, é claro, lá no CNEI, né? Os materiais didáticos, em 3 anos, a gente faz um tipo de intervenção, 4 anos, 5 anos, mas daqui a pouco, no próximo slide, vocês vão ver, tem idade para se alfabetizar. A alfabetização tem começo, meio e fim. É um processo hierárquico. A gente não pode estar ensinando qualquer coisa a qualquer momento. É alfabetização, é letra, vou começar a letrinha, vamos começar o som da letra. Não, vamos começar com pré-requisitos básicos, habilidades básicas primeiro, tá bom? Para depois ir para o processo de alfabetização. Esse sistema é sistemático. Uma coisa que a gente questionou lá, antes de ter o material didático, foi um dos motivos que a gente optou por ter um material, foi que a gente falava, a criança com 3 anos, ela fazia uma atividade, por exemplo, do palhaço, com 4 anos, no outro ano, ela fazia a mesma atividade com outro professor, e com 5 anos, a mesma atividade. Tá bom, podia até ser com objetivos diferentes, mas penso tanto que isso era desestimulante, né? Então, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, e a gente vê que com 3 anos a gente tem que trabalhar baseado em pesquisa científica, o que esse cérebro está maduro para aprender. Porque se a gente começa a ensinar antes, a alfabetização, pode desestimular. A gente tem que dar para a criança o que ela consegue fazer. Tá? A criança de 3, 4 anos, ela tem as suas limitações, a sua maturação e o que ela consegue compreender. E para isso tudo tem estudos que mostram essas coisas, tá bom? Eu estou desenvolvendo devagar, né? Vou desenvolver para o CIMEI uma apostila de consciência fonológica. O que se tem que trabalhar em consciência fonológica com 3 anos, depois com 4 anos, e aí com 5 anos. Vai estar explicadinho lá no outro vídeo que vocês vão ver. Então, a alfabetização é sistemático, é hierárquico, tem que ter uma sequência. A gente tem que pôr isso na cabeça, que a gente não pode estar trabalhando qualquer coisa a qualquer momento, tá bom? Eu vejo o material didático que a gente usa compatível, mas fora desse trabalho, a gente tem bagagem científica para saber o que vamos trabalhar, né? O que a gente vai trabalhar nas séries iniciais, que é principalmente essa questão, gente, essa questão, eu sempre bati muito na tecla do brincar, né? Do ser feliz, e essa motivação, que se uma criança é desestimulada
na educação infantil, se a gente dá uma coisa que ela não dá conta, ela pode desestimular, e isso vai afetar a vida dela inteira para frente, na carreira, na sua vida escolar. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Porque às vezes a gente até sabe disso, né? A gente sabe que não pode ir dando qualquer coisa, qualquer idade, mas às vezes a gente esquece. A gente se esquece que os pequenininhos, eles não estão preparados. Às vezes, os de 5 anos, o que será que essas crianças de 5 anos estão preparadas? Tem criança que chega lá para nós com 5, 6 anos e não teve nenhuma habilidade básica desenvolvida. Muitas vezes, além do desenvolvimental na alfabetização sistemático e hierárquico, a gente tem o ambiental. Tem criança que não tem esse estímulo. Por exemplo, desenvolvimental, a gente precisa pensar no vocabulário. A criança, para ela identificar uma rima, ela tem que ter um repertório para isso. E a criança chega lá para a gente sem nenhum repertório. Então, o que nós temos que fazer? Dar esse repertório para ela, tá? É entender que cada um chega de um jeito e dar a oportunidade para ele de aprender o que ele dá conta. Se chega com 5 anos e não conhece uma rima, não sabe o que é uma literação, vamos fazer isso, tá? E lá no de consciência fonológica, vocês vão ver, é 15 a 20 minutos por dia, direcionado para a consciência fonológica, dá ótimos resultados. Então, literatura e pesquisa científica a gente tem. A gente tem que correr atrás e fazer o que dá certo, né? A gente tem experiência com educação infantil, eu estou lá há 20 anos, tem gente que está mais do que eu, a gente sabe, a gente tem essa função de correr atrás do que dá certo. Não ficar só enraizado no que a gente acha. Eu lembro que quando apareceu, né, lá na década de 80, Emília Ferreira, Ana Taberowski com o construtivismo, aí veio Vygotsky com o interacionista, né? E aí foi proibido, a gente não podia falar em sílaba. Era pecado passar na sala de aula e ver lá o babebi bobu, né? Isso era crime. E o que a gente foi vendo? Que em certos contextos isso pode até dar certo, tá? Eu estou estudando, eu vejo os dois lados, eu também estou estudando as metodologias ativas, as rotinas de pensamento de Harvard, mas a gente tem que ver o que dá certo para a nossa realidade, né? O que dá certo para as nossas crianças. E hoje eu estou, assim, apaixonada na consciência fonológica, nesse trabalho maravilhoso, nessa habilidade que pode ser desenvolvida tanto para as crianças neurotípicas como para as crianças de inclusão, adequando, mas elas são capazes, é uma habilidade simples, começar sempre das habilidades mais simples para as mais complexas. O que a gente aprende? Primeiro o ler, depois o escrever, porque tudo que é motor também é mais complexo. Então, tem a hierarquia da alfabetização. Tá? Tem muita gente entrando agora, eu vou falar só assim, ó, a gente vai sair daqui hoje pensando na alfabetização, que não é um processo que ocorre naturalmente, que a gente tem que ensinar, e que tem pesquisas científicas, tem embasamento teórico, tem literatura, muita literatura, que nos diz o que fazer. Basta a gente incorporar e aceitar, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Aprender a ler e escrever tem prazo. O que eu quero dizer com isso? Que, não é eu, né? Tem uma pesquisa importante, uma pesquisa científica, com um grupo de crianças liderado pela Fumiko Roef, lá da Universidade de Califórnia, se não me engano, foi lá para 2007 que fez essa pesquisa. O que eles fizeram? Trouxe grandes descobertas para a alfabetização, por quê? Porque eles fizeram com esse grupo de crianças com TDAH, com autismo, com todas, né? Eles fizeram e viram um mapeamento cerebral que as áreas de correspondência na nossa área no cérebro, para letra e som, ela se desenvolve dos 5 aos 8 anos. Aí fala assim para mim, então antes dos 5 não pode começar a alfabetização? Não, pode começar os processos básicos, pode começar o caminho, mas ela só vai estar apta a entender essa letra e esse som de maneira formal, eficaz, dos 5 aos 8 anos. E depois dos 8 anos, quem não alfabetizou, não alfabetiza, mas é muito mais difícil. Eles descobriram uma massa cinzenta que ela fica no cérebro esse período
E é nesse período que é mais fácil, mais eficaz a alfabetização. Então, gente, antes dos 5. Então, não adianta a gente querer forçar a letra, som, antes dos 5. Isso não sou eu que estou falando. Isso são pesquisas científicas, é coisa que eu estou fazendo no curso, que eu estou me aprimorando, eu estou aprendendo, e a Ju me deu a oportunidade de compartilhar com vocês. Então, aí fica nosso critério, né? Eu acredito, é claro que tem outras vertentes que continuam batendo nesse ensino do todo, né? Primeiro o todo, o contexto. Contexto pode ser importante, sim, mas trabalhando o todo para as partes. E aqui nesse sistema, os sistemas alfabéticos sintéticos, eles visam trabalhar primeiro as partes, para depois ir para o todo. Primeiro as palavras, o som, as letras, para depois a gente poder compreender e entender um texto. Primeiro a gente precisa decodificar. Até foi feita uma pergunta lá. Primeiro é ler para aprender ou aprender para ler? É aprender para ler. A gente primeiro precisa aprender esse sistema alfabético, isso precisa ser ensinado. Tá bom? Isso não acontece naturalmente. Você ensinando o nome da letra, não garante a alfabetização. Porque a gente não fala o nome da letra, a gente fala o som. Por isso que B com A não dá Bá. Dá B, A. Né, Ju? O Bá, o som, a gente fala o som do B, A, Bá. Né? A gente não fala B, A. Isso aqui dentro é um processo muito complicado. Né? Eu tentei explicar isso aqui em casa para o meu marido, para os meus sobrinhos, eles falam, não, é muito mais complicado. B com A dá Bá. Dá Bá, porque isso você aprendeu assim. E eu fui alfabetizada assim, eu não sei a idade de vocês aí, mas está tudo mais ou menos na mesma faixa que a minha. Nós fomos alfabetizados sabendo o nome das letras. Mas Oi, Ju, deu certo? Deu. Oi. você pediu para o pessoal fechar o microfone, né? Porque aí fica zunindo para você. E, assim, o B com A não dá Bá, por quê? Porque quando a criança começa na alfabetização a escrever, aí é onde a criança fica, né? B, sabe? B com A, Bá. Aí a criança não lê, né, a palavra, ela fica soletrando o nome da letra, né? Isso. Então, é aí que entra, né, esse B com A não dá Bá. Aí pode pedir para o pessoal, né, desligar o microfone, só para não dar zunido. Isso. Então, Ju, é isso mesmo. Eu trabalho com uma criança com síndrome de Down de 17 anos. E ele foi alfabetizado, assim, totalmente falando as letras. Então, ele vai escrever o nome dele, Cassiano, eu falo K, aí ele fala assim, C e A. Eu falo, Kaká, é K. Então, aí eu falo, si, olha, si. Aí ele fala assim, SS. Então, ele está tão preso nesse SS que quando ele vai usar o si de novo, ele não sabe. Se a gente for pelo som, toda vez que ele usar o si, o K, ele ia usar o K do Cassiano, da casa, nesses contextos. Tá? Isso não é eu que falo, é comprovado cientificamente que ensinando o som, a alfabetização ela ocorre mais rápida e mais eficaz, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos tempo para essa alfabetização, tá? E o resultado dessa alfabetização é a importância de se alfabetizar no momento certo, para que essa alfabetização seja eficaz. Uma vez que antes ou depois desse período de processo se dá com mais dificuldade, traz prejuízos, é o que eu falei. Às vezes a gente pede para uma criança, está forçando ali aquela alfabetização com 3, 4 anos, e isso pode causar prejuízos. E também depois, ficar protelando e passar da idade em que o cérebro está apto para receber essa informação, letra, som. Tem época para isso. Se a gente sabe disso, por que não trabalhar? É o que eu te falo, isso aqui é uma reflexão, é estudo, depois eu passo uma bibliografia para vocês, falando sobre essa alfabetização, falando sobre esse olhar, tá? Eu acredito muito na equipe, eu acredito no material,
tá? Mas eu acredito também que nós estamos num momento, de tudo que eu ando participando agora, o momento para a educação infantil. 3, 4, 5, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é trabalhar a consciência fonológica. Porque essas crianças não tiveram essa oportunidade esses anos parados. Tá bom? Então, eu estou falando para vocês o que está acontecendo por aí, o que anda se falando por aí. É hora de sintetizar e trabalhar o que realmente precisamos, esse embasamento para a alfabetização, porque passou dos 8, isso vai se tornar os processos mais difíceis. Hoje vocês devem estar pensando, a Juliana fala de inclusão, hoje ela não falou nada. Os processos de inclusão a gente fala em outro momento. Hoje eu queria deixar essa reflexão que a alfabetização tem que ser ensinada. É um processo que tem começo, meio e fim, hierárquico, respeitando o desenvolvimento infantil, tá bom? Já estamos aqui limitados, Ju. Você quer dar os recados, que já apareceu aqui que tem que... Não, pode continuar até o tempo dar, depois eu gravo ali para eles e ponho no grupo, tá? Os recados. Pode se sentir à vontade. Então, só vou finalizar falando, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou deixar uma bibliografia do Fernando Capovilla e outros muitos que estudam essa área fonológica, que defendem os métodos sintéticos de alfabetização. E outra, consciência fonológica, vocês vão ver lá no outro vídeo, não importa se eu vou usar os sintéticos ou os analíticos, né, os métodos de alfabetização, a consciência fonológica, ela é antes, é uma preparação, é um pré-requisito, é um embasamento, né? São as habilidades que a gente... E a consciência fonológica é aqui, ó, no nível das ideias. Primeiro é perceber som, é isso que a gente tem que fazer primeiro, é perceber os sons, né, os sons da fala. E o que eu quero deixar é isso hoje, para a gente repensar essa alfabetização. E uma das rotinas de pensamento de Harvard que eu aprendi, vocês podem estar fazendo, não precisa falar aqui, mas se quiser falar também é assim, o que eu pensava antes de assistir esse bate-papo, o que eu penso agora, depois de tudo que eu ouvi, e o que eu ainda posso, que eu tenho em dúvida sobre isso. Isso é uma rotina de pensamento, que quem quiser fazer, né? Quem quiser estar aí pensando agora, o que eu pensava antes? Não, eu já pensava isso. Juliana só falou que eu já sabia. Ou, não, eu pensava diferente, agora eu vou abrir minha cabeça para um novo olhar, mas e ainda, o que ficou? O que eu tenho de dúvida ainda sobre esse assunto? Tá? A gente vai conversando. Eu também estou em processo de estudo, né, sobre esse assunto. Eu ainda não fechei, está a todo momento, participando a todo momento, e o que eu for descobrindo que for eficaz e que eu acredito, eu vou passando para vocês, tá bom? Esse trabalho de consciência fonológica é um sonho, eu vou desenvolver uma apostila, e a gente vai discutir, Ju, para a gente implementar para o ano que vem. Além do nosso material didático, uma apostila que vai desenvolver as habilidades de consciência fonológica direitinho, hierarquicamente, em cada... Ótimo. Mas para isso eu vou estudar muito ainda. Ótimo. Não, ótimo. Hoje foi assim rápido, né? Porque a gente pretende dar uma continuidade, né, Ju? Isso. Foi mais assim, porque tem um tempo, né? Isso. Mas assim, é muito, sempre proveitoso, viu? Isso. Muito. Daqui a pouco eu vou compartilhar o link lá no equipe do CMEI para assistir a segunda parte. A Nina quer falar, pode falar, Nina. Desbloqueia seu microfone aí, pode perguntar. Eu tenho que autorizar, gente? Não, Ju, era isso mesmo, era sobre o link para você colocar. Isso, vou colocar no Equipe CMEI. Assim que acabar, eu coloco o link lá, vocês vão lá assistir a 14 minutos, tá bom? E lá no YouTube, eu comecei esse projeto agora, eu vou estar postando algumas coisas, eu estou desenvolvendo jogos personalizados de consciência fonológica, porque eu, enquanto consultório, gente, eu tinha uma dificuldade. Eu tinha dificuldade de jogos. Esses jogos que a gente vê por aí, num trabalho que eu precisava. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso de um jogo para desenvolver habilidade de rima. Aí, eu desenvolvi um jogo, habilidade de rima. Eu preciso de um jogo para trabalhar a consciência da palavra. Eu desenvolvi um jogo, porque através do jogo, é a motivação que eu falei. Na educação infantil, gente, as coisas têm que acontecer de forma
prazerosa. Na educação infantil, a gente pode traumatizar a criança lá para a educação, a alfabetização inteira. Então, ali o negócio tem que funcionar na base da alegria, na base da brincadeira, da diversão, é aprender brincando. E eu tinha muita dificuldade, a gente não encontra jogos. E eu estou desenvolvendo, eu tenho uma equipe que faz isso comigo, e daqui a um tempo eu vou estar divulgando esses jogos, vou levar para o CIMEI, para a gente fazer uns testes, né? Eu acho que vai ser muito interessante. É uma proposta que eu abracei, gente. Por que eu apaixonei na consciência fonológica? Porque é uma habilidade que serve, que tanto as crianças neurotípicas, né, se apropriam, quanto as de inclusão, adequando. Então, se é mais fácil para todo mundo, por que não trabalhar? Né? Então, é muito estudo, eu vou compartilhando com vocês. Para mim aqui, já deu, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Ju, era isso que você queria? O que você acha? Era isso mesmo. Eu quero assim que a gente vá passando aos poucos, né? Eu vi que o pessoal gostou muito daquele curso das boquinhas que a gente fez. Então, assim, essa parte sua. Então, eu quero muito, assim, que se alguém tiver, gente, peça socorro para a Ju, alguma dúvida, alguma coisa, tá? A Ju falou que, né, Ju, você está disposta a ajudar bastante, você tem bastante conhecimento, tá? E, Ju, eu só tenho que te agradecer por esse apoio. Ah, tá que bom? isso. Eu adoro, adoro falar. Eu acho, assim, eu gosto de compartilhar, né? Que é um conhecimento que eu acho muito fascinante. E eu quero aproveitar esse momento que eu ainda estou gostando, né? Porque eu acho que isso pode passar um dia. Então, eu tenho que aproveitar agora, eu faço curso, tudo quanto é curso, porque é um momento que eu estou aberta para isso. Um dia eu posso não estar mais. Então, eu quero aproveitar, passar, e divulgar, porque eu acredito, tá? É por isso que eu quero Com certeza. fazer. Ah lá, Viu? tudo certo, então. Se alguém não se manifestar, a gente já vai fechando aqui. Mas eu tenho certeza que elas vão te chamar no privado e assim, às vezes são pequenos detalhes que você pega numa rotina e não percebe, né? E experiências todas têm, né? Mas é bom a gente estar falando, explicando, porque são mínimos detalhes que fazem a diferença. E esse é um, tá? Com certeza. Muito obrigada mesmo, viu? Tá? Eu que agradeço. Sempre que puder, eu estou podendo compartilhar. Se quiser saber de algum assunto que esteja na minha área, que eu esteja estudando, eu estou aberta para passar, tá bom? Obrigada, viu? Esses próximos slides, deixa eu ver. Esse aí eu vou passar lá agora e a gente vai, quem puder assistir, 14 minutinhos, que faz parte do TPC, tá bom? Então tá, eu vou me despedindo, eu estou aberta, eu já voltei no CIMEI todos os dias, quem quiser pode estar conversando comigo lá, mandar mensagem, a gente vai trocando, tá bom? Obrigada, e eu já vou fechar aqui pra gente. Tchau, tchau.